seja bem-vindo à questão número 2209, tudo bem? Tudo tranquilo? Seguimos então. Ó, a taxa de administração de um fundo de investimento é, lembrando, né? A taxa de administração o que é? Taxa para administrar, é a taxa que eu pago para o administrador. Taxa de administração só pode ir para o administrador. Então olha só, a letra D é utilizada para antecipação do imposto de renda, que é o Come Cotas? Pô, claro que não, isso aqui independe do Come Cotas, não tem nada a ver. É utilizada para cobrir eventuais perdas do patrimônio do fundo? É uma caixinha que eu vou mandando lá, se o fundo perder, pega essa caixinha e resgata? Não, isso aqui é a remuneração do gestor. Fora aqui também, do gestor, desculpa, do administrador. Aí olha só, sobram duas. Utilizada para pagar despesas do fundo ou utilizada para remunerar o administrador? Não, despesas do fundo está fora da taxa de administração, não é exatamente isso aqui. O que é a taxa de administração? A taxa que eu vou usar para pagar o administrador do fundo e uma eventual contratação de algum gestor. Então, ó, taxa de administração é a taxa que eu pago para ele administrar o meu recurso. Vai para a remuneração do administrador, 2209B é o correto. Vamos juntos para a questão 2226 e ela fala o seguinte, ó. O conceito da linha d'água está relacionado com o quê? Vamos lá. Vamos tirar algumas bobagens aqui, tá? Vamos lá. Alternativa D. Metodologia D de dado, tá? Metodologia utilizada para a cobrança da taxa de administração considerando o benchmark. Bom, a taxa de administração é a taxa que não conversa com o benchmark. Benchmark é um indicador de referência, tá? Taxa de administração, ela não tem nada a ver com o seguinte, ó, superar o indicador de referência. Ou seja, olha, eu quero ir melhor que o CDI. Se eu for melhor que o CDI, te cobro taxa de administração. Não, taxa de administração é basicamente o seguinte, te cobro para cuidar do teu dinheiro. Inclusive, mesmo se eu te der rentabilidade negativa, eu tenho o direito de cobrar taxa de administração de ti. Então, não tem nada a ver com taxa de administração e benchmark, tá? Tá fora isso aqui, porque a administração vai ser sempre cobrado, a não ser que o próprio fundo diga que não vai cobrar, mas ele tem o direito de cobrar, tá? C. O imposto de renda retido na fonte do fundo de investimento. O imposto de renda retido na fonte é conhecido como Come Cotas, que é maio e novembro, tá? Então, não é também linha d'água, bacana. Sobram dois. Limite de risco que um fundo pode assumir. Limite de risco que um fundo pode assumir? Ah, linha d'água, limite de risco pode ser? Não tem nada a ver com risco linha d'água. O que é? Metodologia utilizada para cobrar taxa de performance considerando o benchmark. Como assim, Lucas, linha d'água? É o seguinte, ó. A linha d'água é o seguinte, se o meu fundo historicamente chegou nesse ponto aqui, é criado nesse ponto, deixa eu trocar de cor aqui para conseguir enxergar melhor, vou fazer azul, né, a água é azul. É criado nesse ponto uma linha d'água, em que o fundo só pode cobrar de novo taxa de performance se ele romper essa linha d'água. Se ele ficar embaixo dessa linha d'água, historicamente onde ele já performou, ele não pode cobrar taxa de performance. Só pode voltar a cobrar taxa de performance se ele romper essa linha d'água. Aí a linha d'água vai para outro patamar. Vem aqui para cima, ó, vou pegar aqui, vem aqui para cima a nova linha d'água. Ou seja, eu tenho que, para cobrar taxa de performance, só performar melhor que o meu indicador. Ou seja, quero ir melhor que o CDI, bacana. Vou cobrar taxa de performance se eu for melhor que o CDI e melhor que eu mesmo historicamente. Se eu vim até aqui, eu mostrei capacidade de vir até aqui. Só posso cobrar taxa de performance de novo se eu ultrapassar meu próprio recorde, a história de recorde mundial. Só posso cobrar se eu bater meu próprio recorde mundial de histórico de performance. Então se cria uma linha d'água onde só vou cobrar taxa de performance se eu romper essa linha d'água de novo. Metodologia para cobrar taxa de performance, então, é a resposta correta, 2226, a alternativa é A. Você é engraçado. 2208, vem aqui comigo, vamos fazer juntos ela. E é o seguinte, ó. A metodologia utilizada pelos fundos de investimento para cálculo e cobrança da taxa de performance. Recebe o nome de quê? Olha só. Come Cotas. O que é Come Cotas? Come Cotas é a antecipação do imposto de renda. Então não é esse cara aqui, esse cara é imposto de renda. Vamos pular B. Chinese Wall. Chinese Wall, a muralha da China, um muro
segregando, dividindo gestão de recursos de terceiros, gestão de recursos próprios. Segregação, para quê? Para evitar conflito de interesses, né? Segregar, separar. Marcação no mercado, ó, é diariamente ir no mercado fazer uma simulação de venda para ver quanto efetivamente vale os ativos que estão na minha carteira. Tem a ver com taxa de performance? Não. O que é taxa de performance? Só linha d'água. Falou em taxa de performance, falou em linha d'água. Por que linha d'água? Porque eu só posso cobrar a nova taxa de performance se eu romper a minha própria linha d'água, passar pelo meu próprio último recorde no fundo. Por isso, linha d'água. Então, linha d'água, taxa de performance, linha d'água, 2208B. Olá, querido aluno, 2212 é a questão, seja bem-vindo, vamos juntos, hein? Toma um café e vamos lá. São exemplo é ótimo, né? De remuneração que podem ser cobradas pelo administrador de um fundo, de acordo com o seu regulamento, além da taxa de administração, ou seja, a administração é o que mais ele pode cobrar. Vamos lá. Ó, tiramos a A, vamos falar nas demais, ó lá. Taxa de entrada pode ser cobrada? Pode, bacana, é aquela taxa que eu pago, taxa de carregamento, taxa de entrada que eu pago quando vou entrar no fundo. É comum? Não, mas pode? Pode. Então, taxa de entrada posso? Posso. Taxa de retorno? E taxa de performance? É a mesma coisa, ó, retorno e performance. E a nomenclatura correta é taxa de performance. Então, ó, retorno não existe, não teria duas taxas com relação a isso. Beleza, ó. Taxa de entrada, beleza. Taxa de saída, tem fundos que cobram quando tu vai resgatar uma taxa de saída, pode ter. É comum? Não, mas também pode. E taxa de retorno, já disse que não existe. Olha D, taxa de custódia. É uma despesa do fundo, vai ter, tudo bem, mas ela não vai me cobrar o fundo, né? Já vai estar lá nas taxas que o fundo vai repassar. Taxa de performance, tudo bem, retorno existe? Não. O que sobra, ó? Taxa de entrada? Sim, pode ser cobrada. Taxa de saída? Sim, pode ser cobrada. Taxa de performance, que é aquela que eu cobro quando eu performo melhor que o meu indicador? Sim, além da taxa de administração. É comum essas duas aqui, entrada e saída? Nem um pouco, mas pode? Pode. Entrada, saída, taxa de performance e administração. 2212A. Fala, meu querido professor Ciro aqui mais uma vez para te ajudar a resolver a questão, tá? Questão 5900. Seu cliente possui 2 títulos em sua carteira, conforme abaixo. Tesouro IPCA, índice de preço, tá? Mais NTN-B, tá? Principal. Tesouro pré-fixado, com juros semestrais, cupom de juros semestrais. NTN-F, nota do Tesouro Nacional Série F. Se considerarmos que ambos os títulos possuem a mesma duration, ou seja, o mesmo prazo, mesmo tempo de retorno, assinale a alternativa correta. O título 1, vamos botar aqui, ó, título 1 e título 2, tá? O título 1 apresenta maior risco de crédito que o título 2. Ambos são tesouro, ambos não possuem risco de crédito elevado. Por quê? Porque é o menor risco, tá? Falou de tesouro, é tudo no mesmo lugar. Agora, o título 2 apresenta maior risco de mercado que o título 1, tá? Tesouro pré-fixado com juros semestrais, tá? O cara é pré-fixado. Já o outro é IPCA, índice de preço, é variável. Olha o item C. O título 1 apresenta maior risco de mercado que o 2. Ambos terão os mesmos riscos. Ambos não têm os mesmos riscos. Então, vamos lá. Quem dos dois tem maior risco, tá? O que é que acontece aqui? Ele está falando de risco de mercado. Risco de mercado é o risco de quando eu for vender o meu título, ele ser recebido por um preço menor do que eu paguei, ok? Tranquilo? É eu comprar uma coisa por 20, quando eu for vender, o cara só quer me pagar 15. Risco de mercado, tá? Risco de procura pelo mercado. Então, o que é que acontece? Um título pré-fixado, ele tem tendência a ter maior risco de mercado que o título pós-fixado. Por quê? Porque os títulos do Tesouro, eles são de longo prazo. Então, eles podem variar conforme a inflação, no caso do NTN-B, tá? Principal aí com o IPCA, Tesouro IPCA. Beleza? Agora, quando eu falo de pré-fixado, eu estou engessando esse título. Então, os títulos pré-fixados, eles correm risco de mercado em relação à taxa de juros. Se as taxas de juros sobem, ele corre risco de mercado porque ele vai ficar desvalorizado em relação aos títulos pós-fixados.
Beleza? Então, para nós, a melhor opção é o item B. O título 2, o pré-fixado, o NTNF, ele corre mais risco de mercado, risco de ser desvalorizado, do que o Tesouro IPCA, com NTNB sendo o principal. Ok? Show de bola? Então, até a nossa próxima questão. Fala, meu querido professor Cirlo, mais uma vez aqui, questão 21.830. Em relação à taxa de administração, é correto. Ele quer saber o que é certo em relação à taxa de administração. É permitida sua cobrança em um fundo, que também cobra taxa de performance, de entrada e saída. Taxa de performance não é de entrada e saída, tá? Taxa de entrada e saída é taxa de carregamento, tá? E ela é permitida, beleza? Não é que não é permitida não, tem nada a ver. É cobrada somente se a rentabilidade for positiva? Não. Isso aqui eu posso caminhar para o rumo de performance se ultrapassar o benchmark. A taxa é fixa e expressa seu percentual ao ano, sendo cobrada nos meses de maio e novembro. Não, isso aqui é imposto de renda, beleza? E também o imposto de renda também não é fixo. Então o que sobra para a gente é o item D, é um dos fatores que afetam o valor da cota do fundo de investimento. Ela é um valor fixo, ela é fixada ao ano, mas ela é provisionada diariamente. Beleza? Então o item correto é o item D. Até a próxima questão. Fala, meu querido professor Cirlo, mais uma vez para você, questão 22.520. Nos fundos abertos, a cota será sempre escritural e nominativa. Nos fundos abertos, a cota, tá? Ela é sempre escritural, eletrônica e nominativa. Tem o nome da pessoa. Eu não posso ter cotas ao portador. Beleza. Ocorre... poderá ser escritural ou nominativa, de acordo com a opção... Não tem a opção de ser nominativa não, tá? E nem de escritural, ela vai ser escritural e nominativa. Não poderá ser cedida ou transferida, exceto por decisão judicial, execução de garantia ou sucessão universal. Show de bola, tranquilo? Então, o item correto da nossa questão é o item D. É correto afirmar que os itens 1 e 3 estão corretos. Valeu? Até a próxima questão. Vamos para a questão 22.52 e ela fala exatamente o que? A linha d'água pode ser entendida como o que? Vamos lá. Alternativa A. Fórmula matemática que aumenta os ganhos do administrador e a rentabilidade dos fundos. Será? Pô, que maravilha se fosse isso aumentar a rentabilidade dos fundos. Eu quero sempre ter essa linha d'água. Não é. A linha d'água, na verdade, é aquela ideia para quê? Para a cobrança da taxa de performance. Onde a linha d'água é a ideia de recorde mundial. Ou seja, se eu cheguei nesse nível aqui de rentabilidade, eu como fundo cheguei nesse nível aqui, vamos trocar a cor para ficar claro aqui, tá? Verde, ó. Cheguei neste nível de rentabilidade, eu só posso cobrar taxa de performance se eu ultrapassar de novo essa linha d'água, que é a verde. Ou seja, se eu já cheguei aqui, para eu cobrar taxa de rentabilidade, só se eu ultrapassar essa linha d'água e for melhor que eu mesmo. Ideia de recorde mundial, tá? Então, B. A metodologia utilizada para o cálculo e limitação da cobrança da taxa de performance de um fundo, considerando seu benchmark. Sim ou não? Sim. Falou em taxa de performance, falou em metodologia de linha d'água, porque eu tenho que ser melhor que o meu benchmark, o fundo tem que ser melhor que o meu benchmark e melhor do que eu mesmo, através da minha linha d'água, através do meu recorde mundial. Essa é a ideia, tá? C. Metodologia utilizada no cálculo da taxa fixa de um fundo de investimento. Também não existe taxa fixa nenhuma, tá? Existe taxa de administração e taxa de performance. E, eventualmente, taxa de entrada e saída, tá? Bacana. D. Fórmula matemática utilizada no cálculo da taxa limite de ganho do administrador de um fundo. Pô, também não tem nada a ver com taxa de administração, linha d'água, tá? A taxa de administração é o valor que eu vou fixar e vou cobrar ao ano, percentual ao ano cobrado deduzido diariamente. E a taxa de performance eu cobro quando eu for melhor que o meu indicador de referência e melhor do que eu mesmo, ou melhor do que o meu recorde mundial. Essa é a ideia e por isso que a alternativa correta é a B.
Fala, meu querido professor Cirlo, mais uma vez aqui para você. Com relação à taxa de performance, todos os fundos ativos cobram taxa de performance. Não são todos os fundos, só aqueles que tiverem a rentabilidade acima do esperado, tá? Aí vem, os fundos passivos, o fundo passivo pode cobrar taxa de performance? Não, o fundo passivo ele não cobra, porque o objetivo dele não é ultrapassar o benchmark. O que é taxa de performance? É quando eu ultrapasso o meu benchmark, ok? Os fundos passivos não têm essa característica. Na verdade, é até bem assustador para o investidor quando ele descobre que o fundo passivo dele ultrapassou o benchmark. Beleza? É sinal de que o fundo pode estar mais arrojado do que deveria. Beleza? Ou está fora do conservador. E aí, somente os fundos ativos podem cobrar. É uma taxa expressa ao ano e cobrada e deduzida diariamente. Não, ela é uma taxa cobrada sempre que o fundo ultrapassa o benchmark. Agora, somente os fundos ativos podem cobrar. E isso eu posso afirmar. Não são todos os fundos ativos que podem cobrar taxa de performance, ok? Tranquilo? Mas eu posso afirmar que um fundo ativo, ele tem direito de cobrar essa taxa. Tranquilo? O item correto é o item C. Até a próxima questão.